Olá, eu sou o Thiago Brasil Lima. Eu sou Fabiane Kelly. E eu sou Eric Thiago. Então vamos lá. No podcast de hoje a gente vai falar sobre o tropicalismo. Bem, para um bom começo de conversa, é sempre bom dar uma pequena síntese do assunto, né? O tropicalismo, basicamente, foi um movimento que teve muita influência sobre a produção musical vinda depois dele, aquela posterior a ele. Ele defendia uma colagem de gêneros musicais de vanguarda ou de massa, brasileiros ou estrangeiros. Além disso, Eric, os instrumentos tradicionais de percussão eram misturados ao som das guitarras elétricas. O bolero dialogava com o samba de roda, havia referências à cultura erudita e à de massa. Tudo recriado em uma perspectiva carnavalesca. E, sendo um movimento de ruptura que sacudiu o ambiente da música popular e da cultura brasileira nos anos entre 1967 e 68, o tropicalismo não descartava nada, nem mesmo músicas consideradas de mau gosto, que era assim assimilada às vezes por meio de paródia. Isso mesmo. Havia um sentido de ruptura, cujo contraponto era uma intenção de continuidade, dando prosseguimento à linha evolutiva da música brasileira. O tropicalismo era caracterizado como um movimento libertário e revolucionário. Ele buscava se afastar um pouco do intelectualismo da bossa nova, a fim de aproximar a música brasileira dos aspectos da cultura popular, do samba, do pop, do rock e da psicodelia. É interessante observar que essa experiência estética aberta, uma experiência sincrética e inovadora, lançada pelos tropicalistas, mudou não somente a música popular brasileira, mas o panorama da cultura em geral, em busca da modernidade do país. E o que eu acho interessante também é que encontrou eco em boa parte da sociedade, isso sob a ditadura militar no final da década de 1960. Manifestou-se também principalmente na música, que os maiores representantes foram os cantores-compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil. Teve também participação da cantora Gal Costa e do cantor-compositor Tom Zé. E também não vamos esquecer, do maestro Rogério do Prade. A cantora Nara Leão e os letristas José Carlos Capino e Torquato Neto completaram o grupo, que teve também o artista gráfico, compositor e poeta Rogério Duarte, como de seus principais mentores intelectuais. Não foi somente um movimento musical, mas também foi associado às artes plásticas, com Hélio Oiticica, ao cinema novo de Glauber Rocha, ao teatro experimental de José Celso Martins Correia e à poesia concreta dos irmãos Augusto e Haroldo de Campos. Um dos maiores exemplos do movimento tropicalista foi uma das canções de Caetano Veloso, denominada exatamente de Tropicália. Foi uma forma de se expressar sobre a ditadura militar. O termo Tropicália surgiu em um almoço em São Paulo, quando Caetano Veloso cantou para amigos a música ainda sem nome. Outro fato interessante que eu acho bastante engraçado, foi como surgiu o nome. Você sabia que o futuro cineasta Luiz Carlos Barreto foi quem sugeriu intitulá-la Tropicália, E que foi uma instalação de Hélio Oiticica, só que o Caetano não aceitou de cara, porque ele não queria utilizar o nome da obra de um outro artista. Mais tarde ele confessou que não gostava mesmo do nome, Então, no entanto, ele admitiu que o nome era pregnante, ficava na cabeça e ninguém esquecia. E como ele não pensou em um nome melhor para até o lançamento do disco, a canção ficou Tropicália mesmo, que inspirou o nome do movimento. Em maio de 1968, o Estado-Maior Tropicalista gravou em São Paulo, Tropicália, o álbum coletivo com caráter de manifesto. Caetano coordenou o projeto e selecionou o repertório, que destaca canções inéditas de sua autoria, ao lado de outras de Gil, Torquato Neto, Capino e Tom Zé. Completava o elenco Os Mutantes, Gal Costa e Nara Leão, além do maestro Rogério do Prado, autor dos arranjos. Fato interessante é que o disco, que foi lançado em agosto do mesmo ano, em debochadas festas promovidas em gafieiras de São Paulo e Rio de Janeiro, tinha em sua composição canções como Miserere Nobis de Gil e Capino, Lindonéia de Caetano e Gil, Parque Industrial de Tom José e Geleia Geral de Gil e Torquato, que abarcava o retrato alegórico de um país ao mesmo tempo moderno e retrógrado. E ritmos como o bolero e o baião, ao lado da melodramática canção Coração Materno de Vicente Celestino, que foi recriada por Caetano no disco, indicava um procedimento tropicalista de enfatizar a cafonice da cultura brasileira, ou seja, realmente queriam destacar que eram contra a cultura daquele momento. E, seguindo essa linha de raciocínio, os tropicalistas que foram inspirados pela contracultura da geração hippie
começaram a questionar esses padrões tradicionais da chamada boa aparência da sociedade, trocando essa boa aparência por cabelos compridos e roupas extravagantes. A televisão merece destaque como um dos meios fundamentais de atuação dos tropicalistas, principalmente os festivais de música popular da época. Sendo que a eclosão do movimento ocorreu com apresentações bem barulhentas, em arranjos eletrificados, da marcha Alegria, Alegria, de Caetano, e da cantiga de capoeira Domingo no Parque, de Gilberto Gil, no terceiro festival de MPB da TV Record, em outubro de 67. As guitarras elétricas da banda argentina, Beach Boys, que acompanhou Caetano, e a atitude roqueira dos Mutantes, que dividiram o palco com Gil, foram recebidas de uma maneira totalmente negativa, com vaias e insultos pelos universitários daquela época, já que para eles a guitarra elétrica e o rock eram símbolos do imperialismo norte-americano e, portanto, deveriam ser totalmente banidos do universo da música popular brasileira. Realmente. Mas o interessante desse ocorrido foi que não apenas o júri do festival, mas grande parte do público também aprovou a nova tendência. E no final a canção do Gil saiu como vice-campeã no festival. Foi vencido por Ponteia do Lobo e Campinã. E mesmo terminando como quarta colocada, a Alegria se tornou um sucesso instantâneo nas rádios, levando o compacto simples com a gravação de Caetano a ultrapassar a marca de 100 mil cópias vendidas, o que era um número verdadeiramente alto naquela época. Agora, falando do contexto da época, vale a pena discutirmos um pouco sobre os confrontos. Com tantas provocações ao status quo, as reações a Tropicálias também tornaram-se mais contundentes. Vocês sabiam que durante o debate, Caetano, Gil, Torquato e os poetas concretos Augusto de Campos e Décio Pignatari manifestavam simpatia pelo movimento, foram hostilizados com vaias, bombinhas e bananas? Isso mesmo, organizado pelos estudantes da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, o debate, em julho de 1968, acabou não sendo tão calmo assim. Pois é, apesar disso, o confronto mais violento ainda estava por vir, e aconteceu durante o terceiro Festival Internacional da Canção, que ocorreu no Teatro da Universidade Católica de São Paulo, em setembro. Ao defender com os Mutantes a canção É Proibido Proibir, que compôs a partir de um slogan de movimento estudantil francês, Caetano foi agredido com ovos e tomates pela plateia. Apesar disso, Caetano não se calou e reagiu com um discurso que se transformou em um histórico happening. Mas é isso que a juventude que diz que quer tomar o poder? E os conflitos não pararam por aí não. Outro confronto foi a boate Carioca Sucata, que estavam Caetano, Gil e Mutantes, onde eles fizeram uma conturbada temporada de shows, em outubro. Os três utilizaram uma bandeira que tinha escrito Seja Marginal, Seja Herói no cenário, que era obra de Aurélio Oiticica. E posteriormente surgiu o boato de que Caetano teria cantado o hino nacional, enxertando versos ofensivos às Forças Armadas. E aí foi que o serviu de pretexto para que o show fosse suspenso. Ainda em outubro, finalmente os Tropicalistas conseguiram um programa semanal na TV Tupi. Com o roteiro de Caetano e Gil, divino e maravilhoso, contava com todos os membros do grupo, além de convidados como Jorge Ben, Paulinho da Viola e Jardim Macalé. Os programas eram concebidos como happenings, repletos de cenas provocativas. E para falar a verdade, esse movimento ganhou muita influência e ficou evidente em várias canções concorrentes no 4º Festival da Música Popular Brasileira, que a TV Record começou a exibir em novembro. Exato. Logo, a decisão do júri refletiu o grande impacto da Tropicália somente um ano após o lançamento de suas primeiras obras. São Paulo, de Tom Zé, foi a canção vencedora. Divino Maravilhoso, de Caetano e Gil, ficou em terceiro lugar. 2001, de Tom Zé e Rita Lee, foi a quarta colocada. A gente sabe, né, que na época houve um endurecimento do regime militar no país. As interferências do Departamento de Censura Federal já haviam se tornado costumeiras, certo? Foi aí que as canções tinham versos cortados, até mesmo eram vetadas integralmente. A decretação do Ato Institucional número 5, que ocorreu em 13 de dezembro de 1968, confirmou de vez o que já existia: a repressão política a ativistas e intelectuais. Aí, gente, tudo isso acabou gerando as detenções de Caetano e Gil, em 27 de dezembro, na qual precipitaram o enterro da Tropicália, embora, sua morte simbólica já tivesse sido anunciada nos eventos do grupo. Deu para observar que a Tropicália foi tão explosiva quanto breve, né? Pois então, apesar de ter durado meados de um ano, ela seguiu influenciando grande parte da música popular produzida no país pelas gerações seguintes, até mesmo em trabalhos posteriores de medalhões da MPB mais tradicionais, como Chico Buarque e Elis Regina.
A gente encontra efeitos do som universal, tropicalista. Não há como negar que a Tropicália também deixou afilhados, não é mesmo? Apesar de ter sido indiretamente. Temos exemplos como Cantor Ney Mato Grosso e a Vanguarda Paulistana no final dos anos 70, que incluía Arrigo Barnabé, Itamar Assunção e o Grupo Rumo. Ou já nos anos 90, com o compositor pernambucano Chico Science, que era um dos líderes do movimento Mangue Beat, que fez uma mistura entre pop eletrônico com ritmos folclóricos locais, ou ainda o grupo de compositores e intérpretes do Rio de Janeiro, como Pedro Luiz, Matilda Kovac, Sueli Mesquita e Arícia Mess, que lançaram em 1993 um projeto com pose de movimento intitulado Retropicália. Vale botar em jogo que, em 1998, os 30 anos do movimento foi tema do carnaval lá em Salvador, e foi aí que originou a gravação do CD Tributo Tropicália, 30 anos, no qual as canções mais populares do movimento foram recriadas por intérpretes da nova geração baiana, como Carlinhos Brown, Margareth Menezes e Daniela Mercury, além dos próprios Caetano, Gil, Tom Zé e Gal Costa. Agora falando de um âmbito internacional. Nos últimos anos, conceituadas publicações como o jornal norte-americano The New York Times ou a revista britânica The Riley dedicaram artigos extensos à Tropicália. Isso mesmo, se tornou um revival até inusitado, não é? Parece ter sido despertado pelo culto às obras de Caetano, Gil, Tom Zé e Mutantes. Riachos do pop internacional como David Byrne, Beck e Kurt Cobain já vinham praticando havia anos. Então, para finalizar, vamos ouvir algumas composições desse incrível movimento? Caminhando contra o vento, sereno sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, Bomba e Brigitte Bardot. O sucesso das rádios da época, Alegria Alegria, também conhecida pelo público como Sem Lenço e Sem Documento, foi apresentada no terceiro Festival de MPB da TV Record, no ano de 1967, e se tornou uma das maiores canções do movimento Tropicália. Se analisarmos bem esse trecho da música, podemos perceber a crítica aberta para os intelectuais de esquerda, o que nos faz chegar à conclusão de que ela pretendia ser uma espécie de manifesto. Assim como é possível notar que ao longo da letra, novos rumos estéticos para o Brasil são abordados. Vale destacar que é uma canção simples, atual e cheia de atitudes que se tornou uma verdadeira ilustração do seu tempo. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Chacrinha continua balançando a pança. E buzina da moça comandando a massa. E continua dando as ordens do terreiro. Só posso dizer que essa canção é uma verdadeira declaração de amor ao Rio de Janeiro, feita por um baiano. Essa seria a melhor forma de resumir a letra de Aquele Abraço. Nessa música, podemos observar elementos da cultura de massa, como, por exemplo, o bairro característico do subúrbio, Realengo, o programa de TV, o Chacrinha, e o mais popular time de futebol carioca, o Flamengo. Gilberto Gil fez com que Aquele Abraço carregasse um olhar otimista, e hoje sua canção funciona como um registro do seu tempo. Eu quis cantar minha canção iluminada de sol. Soltei os panos sobre os mastros no ar. Soltei os tigres e os leões nos quintais. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Essa música, criada com a parceria entre Gilberto Gil e Caetano Veloso, ganhou o mundo na voz do conjunto Os Mutantes, que era a banda formada por Sérgio Dias, Arnaldo Batista e Rita Lee. Ou seja,
muitos tropicalistas trabalharam nela. E também, o título da canção faz referência direta à política do pão em si. Política essa que foi instaurada durante o Império Romano. Na época, a comida e o entretenimento eram usadas pelos políticos como meio de distrair a população, para que esses políticos pudessem fazer o que bem quisessem. Basicamente, a crítica da música aparece personificada nas pessoas da sala de jantar. Fazem parte de uma elite fútil e completamente alheia, mesmo alienada, diante do cenário político brasileiro de repressão. Na frente do espelho, sem que ninguém a visse, Miss linda, feia, lindoneia desaparecia. Surgida a partir de uma notícia de jornal que narrava o desaparecimento de uma lindoneia no subúrbio, a canção teve como compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil, e foi lançada para o público na voz de Nara Leão. A história por trás da criação dessa música foi que, ao ler a notícia do desaparecimento, Rubens Sherman compôs a tela A Bela Lindoneia, de 1966, e logo após, Nara pede para que Caetano transformasse a história em música. A canção apresenta um jogo entre o espaço privado e o espaço público representado, por exemplo, pela intimidade do espelho da casa e pelo medo de estar na rua com policiais vigiando. Retocai o céu de anil, bandeirolas no cordão, grande festa em toda a nação. É somente requentar e usar, é somente requentar e usar, que é made Brasil. Sendo o registro do seu tempo, a canção de Tom Zé enfatiza o jogo das relações de poder entre os países. Nela pode-se observar referências à importação e exportação não só de bens de consumo, como também de valores e cultura. O compositor baiano também ressalta a relação antropofágica do Brasil como traço constitutivo da nossa cultura. É bom lembrar também que o Brasil daquela época ainda era metade rural e metade urbano, um espaço híbrido, digamos assim. A letra de Parque Industrial faz também um comentário ácido sobre o que não deu certo no processo de industrialização e critica uma série de escolhas políticas que comandavam o país. Vamos passear na floresta escondida, meu amor. Vamos passear na avenida. A composição de Caetano é profundamente política. Os arranjos demonstram um clima de opressão que vinha tomando conta do Brasil durante a ditadura militar. A música é contemporânea das manifestações e passeatas anti-regime. Mesmo em um tom de luta, o lado sombrio é algo que aos poucos aparece, pois a melodia começa com um suposto ar leve de otimismo e vai ganhando peso. E a canção acaba sendo uma espécie de previsão, pois meses depois, o lobo da letra, que seria metaforicamente a ditadura, leva para o exílio Caetano Veloso e Gilberto Gil, os dois maiores nomes do Tropicália. E então a música resulta em uma incitação ao protesto e à guerrilha. Ela relata um acirramento da posição dos tropicalistas contra os anos de chumbo. Vamos passear nos Estados Unidos do Brasil. Vamos passear.